Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. O destaque agora é a produção de café. A Stonex, na semana passada, atualizou o seu número de estimativa de produção para a safra de 2021. E para a gente entender o que esse giro de safras feitos pela consultoria traz de novidade para o mercado, eu convido agora então o Fernando Maximiliano. O Fernando, ele é analista da Stonex. Fernando, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Virgínia, pelo convite. É um prazer enorme. Fernando, me chama a atenção esse novo número da Stonex, porque melhorou um pouquinho daquela projeção que a consultoria tinha lá no começo do ano, né? Como você havia dito, era preciso aguardar, chegar mais perto da colheita, ver como as coisas iam se consolidar de fato para essa safra. Fala pra gente que número que você traz hoje de novidade e como é que foi esse giro por aí. Bom, Virgínia, nós conduzimos, né, uma segunda etapa desse giro de safra. A gente já havia conduzido, como você bem disse, a primeira etapa no final do ano de 2020, início de 2021. A gente divulgou até nossas primeiras estimativas em janeiro, e dessa vez a gente fez de novo esse estudo, né, no final de maio, início de junho. E aí chegamos a um ajuste na nossa estimativa, né? A gente está observando aí, né? Esperando aí uma safra de 53,7 milhões de sacas. Isso, 53,7 milhões de sacas. É um ajuste na safra do Arábica, principalmente, porque a condição climática não foi adversa para a região das Matas de Minas, principalmente. Parte da região sul de Minas teve um clima mais próximo da média, que é essa região mais noroeste, mais nordeste do sul de Minas, mais ao leste daquela região. E a região das Matas de Minas também recebeu bons volumes de chuva, principalmente no mês de fevereiro. Então, se a gente olhar a anomalia de chuva para fevereiro, foi acima da média naquele mês para a região das Matas de Minas, sul do Espírito Santo, por exemplo, e isso justificou, né, esse ajuste nas estimativas. Agora, por outro lado, as regiões, aquela região mais ao sul, da região sul de Minas Gerais, na divisa ali com a Mogiana, a região do Cerrado, foram regiões que sofreram bastante com o clima, o que foi notado também durante esse estudo. Fernando, só para quem está nos assistindo entender, esse número então de 53,7 milhões de saca, ele fica 4,5 maior do que a estimativa publicada em janeiro, né? Em janeiro, a estimativa da Stonex era de 51,4 milhões de sacas. Então, era isso que eu ia te perguntar. A justificativa para essa atualização é justamente uma ou outra área de Minas, para o café arábica, no caso, que teve um clima mais satisfatório, mais dentro do ideal. É isso, então? Exatamente, exatamente. Aquela região, principalmente as Matas de Minas, né, o clima foi favorável para o desenvolvimento daquela região. E como eu disse, aquela região mais ao sul de Minas, Cerrado, Mogiana, nós notamos vários problemas, notamos um número elevado de frutos que foram queimados pelo sol, e, enfim, um número elevado também de poda, resultado do clima adverso que a gente viu durante o início do ano e final do ano passado. Era isso que eu ia te falar, Fernando. Ainda assim, mesmo com esse ajuste, a quebra para o café arábica ele fica em 28,5%. É um número bastante expressivo, Fernando. E o que eu ia te perguntar é o seguinte: a gente tem recebido alguns relatos de produtores que estão encontrando bastante grão xoxo, aquele grão que não formou direito, estão preocupados com a renda dessa safra. Essa é uma realidade que a Stonex pôde conferir no campo? Não, a esse momento ainda é difícil da gente conferir, né? A safra ainda está em andamento, então é necessário que a gente espere a um processo mais avançado na colheita do café para a gente poder verificar esse tipo de avaliação. Mas é uma coisa que a gente ouviu, mas ainda é muito cedo para poder estar afirmando, Virgínia. Tá, e quando a gente fala no Conilon, Fernando, o cenário ele é um pouco mais positivo. A Stonex ela não teve muita mudança no que já era previsto, mas ainda assim manteve, então, essa elevação de 11,1 na produção do Conilon. O que justifica essa aumenta na produção do café Conilon, Fernando? Bom, de forma geral, né, as lavouras elas estavam em uma condição melhor do que se comparado com a safra anterior e como eu havia dito agora, se você olhar também os dados, anomalias de chuva, inclusive o mapa da seca no Brasil, você vê que a região do Espírito Santo, por exemplo, é uma região que não está classificada
não está indicando, né, os dados não indicam uma seca para essa região. Então, o clima foi favorável para a região do Conilon aí no Espírito Santo, para a região sul da Bahia e também no Rondônia nós não observamos problemas ligados à seca. A região que mais sofreu mesmo foi essa região do sul de Minas, Cerrado e Mogiana. E, Fernando, durante essa visita, vocês puderam notar alguma sequela que deve ficar dessa seca para a safra do ano que vem? Isso é uma coisa que os produtores falam muito, o mercado pergunta muito também. Já é possível ou é outro ponto que a gente vai ter que esperar lá na frente para entender o que aconteceu? Bom, essa é uma questão que a gente não pode olhar para apenas um fator, né? Nós ainda estamos no inverno brasileiro, já a gente viu recente agora essa onda de frio, houve relatos da ocorrência de geada, isso também afeta o potencial da próxima safra, então isso está tudo ligado, ainda muito cedo para fazer alguma estimativa do tamanho desse impacto. Nós estamos prestes a entrar nos próximos meses, né, no período de florada do café arábica, que aí a gente volta nesse cenário que é a questão do clima seco no Brasil. Se a gente olha as previsões de longo prazo, claro que elas têm uma chance de erro maior, né? Mas é projetado um clima mais seco e isso pode afetar também a florada. Então existem vários fatores que estão ligados aí que vão afetar a próxima safra. Então, o ideal é esperar até a gente ver essa florada, ver como que vai ser o clima nesse período, para poder iniciar aí o processo de avaliação e estimar o que seria essa próxima safra. Fernanda, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe do frio da semana passada. O inverno acabou de começar, a gente ainda tem julho inteiro, tem o mês de agosto, que as temperaturas ainda podem cair bastante. O mercado até teve uma sessão ou outra que respondeu a esse frio na semana passada, mas a gente ainda assim finalizou com baixa na sexta-feira, né? Como é que fica a sua análise nesse momento? Mercado climático daqui para frente, nessas próximas semanas, como é que a Stonex avalia isso? Bom, no final da semana anterior, né, a gente viu na sexta-feira o mercado reagindo a essas previsões de queda na temperatura. Na segunda-feira, o mercado teve alta de quase 500 pontos, também reagindo à questão da temperatura, mas aí com a chegada da frente fria, de forma geral, como eu havia dito, houve relatos de danos, mas não foi uma coisa generalizada e também uma coisa que ainda está sendo avaliada pelos participantes, então o mercado devolveu parte desses ganhos. E claro, houve o efeito de fatores técnicos nessa cotação do preço de café. A gente viu, por exemplo, o dólar, né, em alta durante a semana, e isso também contribuiu para este movimento. E para as próximas semanas, né, como eu havia dito, o mercado do clima ele vai continuar assim em foco, apesar que passou essa onda do frio, a gente ainda está no inverno, você bem disse, e qualquer nova frente fria, caso ela se mostre potencialmente danosa no ponto de vista da geada, pode afetar o mercado. E além disso, acabei de comentar, a questão da florada está totalmente ligado à chuva, e isso tudo vai afetar o mercado nas próximas semanas. Fernando, o avanço da imunização, né, que no primeiro semestre trazia ao mercado uma expectativa positiva de consumo, conforme a vacinação contra a Covid avançasse, principalmente nos Estados Unidos, Europa, enfim, aqui no Brasil ela também começa a avançar. Isso tende a dar suporte nos próximos meses, próximos dias, no longo prazo. O que eu quero saber é o seguinte, a questão é do consumo em relação à pandemia da Covid-19. Ela ainda tem impactado de alguma forma o mercado de café, especificamente? Bom, grande parte de toda essa questão, né, já foi absorvida pelo mercado, mas o sentimento de forma geral, Virginia, é que essa questão do consumo seja restabelecida, né? A gente já viu sinais de que esse cenário ele melhorou e a expectativa é que ele se restabeleça com a reabertura das economias, com o avanço das vacinações, né? Essa é a expectativa que todos têm com relação ao consumo de café. Fernando, outra coisa que eu não posso deixar de perguntar, como é que está o nosso concorrente Colômbia? Os embarques retomaram, a gente já consegue ver certa normalidade por lá. Isso foi um fator que no mês passado movimentou bastante a Bolsa de Nova York também. A gente tem alguma novidade de vinda de lá?
Não, bom, na Colômbia é realmente essa questão, né? O processo iniciou, mas existe uma expectativa que demore alguns meses para que toda a situação se normalize por lá, com Uhum. certeza, mas não tem tanta novidade com relação à questão na Colômbia. É basicamente esse cenário que a gente viu das manifestações e que é uma situação que está voltando à normalidade. Falando um pouquinho agora do café Conilon, Fernando, hoje a gente não teve a Bolsa de Nova York por conta do feriado de 4 de julho, mas Londres segue operando e a gente opera com baixa hoje, né? O que tem acontecido nesse mercado? Por que o mercado caiu hoje e no que o produtor de Conilon tem que ficar de olho em relação aos preços daqui para frente? Bom, o mercado ele está corrigindo parte dos ganhos, né, que foram observados nas sessões anteriores, que estavam principalmente ligados às preocupações com a logística lá no Vietnã. Então, a logística na Ásia, né, foi um problema que um dos países que mais sofreram, na realidade, com problema logístico foi o Vietnã, volumes de exportação limitados por conta disso, e aí a gente está vendo um movimento de correção do mercado, resultado desse ganho que a gente teve aí. Colheita do Conilon na reta final já, né, Fernando? Sim, bem avançado, né? É natural, a gente viu a colheita se iniciar bem antes do café arábica aqui no Brasil e segue realmente a um ritmo avançado já para finalizar. Fernando, agradeço sua disponibilidade mais uma vez e vir aqui ao Notícias Agrícolas. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo. Obrigada, viu? Boa semana e até a próxima. E eu agradeço, uma boa semana a todos. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fernando Maximiliano, analista da Stonex, que trouxe para a gente aí esses novos números, né, da consultoria para a produção de café no Brasil. O destaque fica para a produção de café arábica, a consultoria corrigiu esse número, teve uma pequena elevação diante da estimativa que havia sido divulgada em janeiro, porque o Fernando trouxe que algumas regiões de Minas ali, pelo que foi averiguado pelos técnicos, pelo Fernando em campo, que não sofreu tanto os impactos da seca e das altas temperaturas do ano passado. Ainda assim, a redução para a safra de café arábica ela é expressiva. A Stonex projeta aí uma safra com 28,5% a menos quando comparado com 2021, consequência dessa irregularidade climática. Já para o Conilon, o cenário ele é um pouco mais positivo e a consultoria trouxe para a gente aí que a safra de 2021, essa que está finalizando a colheita agora no campo, deve ter uma elevação aí de 11,1%. Bom, daqui para frente o Fernando relembrou a geada que a gente teve no Parque Cafeira aqui no Brasil na semana passada, mas destacou que o inverno ele está só começando, então daqui para frente é mercado climático. Qualquer nova entrada de massa de ar frio aqui no Brasil pode voltar a dar suporte nos preços lá em Nova York e, consequentemente, isso acaba atingindo também a Bolsa de Londres e o mercado físico aqui no Brasil. Bom, sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue e já já a gente está de volta.